Olá, olá! Vamos dizer então que você está no meio de uma fiscalização de trânsito e surge aquela dúvida técnica sobre as atribuições e hierarquias dos órgãos do sistema. Na hora da prova, as bancas adoram trocar órgão executivo por órgão normativo só para te fazer escorregar nas alternativas. Olá, combatente. Se você não quer cair nesse tipo de armadilha, fique comigo até o final, porque hoje vamos passar por legislação de trânsito, código penal, processo penal, entre outros temas importantíssimos e quentes para a sua aprovação. Então, vamos direto aqui para a nossa primeira questão. Então, aqui uma questão da Banque Mais, foco total na tela. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o Sistema Nacional de Trânsito é composto, entre outros, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que é o... Então, aqui a questão que era que identifiquemos aqui qual a alternativa, né, pessoal? Qual a alternativa aqui é uma atribuição do CONTRAN, né? O CONTRAN, que é o, né? Letra A, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. B, órgão normativo, consultivo e coordenador. C, implementador das medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Letra D, fiscalizador do nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga. Pessoal, o nosso gabarito aqui é o que está na letra A. A letra A, pessoal, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Parabéns a quem marcou aqui, né? Letra A. De fato, né, de acordo com o artigo 7º da CTB, o Conselho Nacional de Trânsito, né, o famoso CONTRAN, é o coordenador do Sistema, né, Nacional de Trânsito e órgão máximo, né? Órgão máximo aqui, a palavrinha que faz toda a diferença, né? Normativo e consultivo, né, pessoal? É o que tinha aqui da letra B, né, pessoal? Aqui no texto da lei, né, pessoal, o que está na letra B é a atribuição dos CETRANS, né, e do CONTRADIF, né, que são os órgãos aí normativos, consultivos e coordenador, mas em âmbito estadual. O órgão, né, pessoal, aqui máximo, né, normativo, consultivo, né, e coordenador do sistema aqui nacional de trânsito é o CONTRAN. E aí, diz aí se você conseguiu acertar essa questão aqui, né, pessoal? Letra C e D, né, pessoal, não está previsto no CTB, né, que seja a atribuição aí do CONTRAN. Maravilha, pessoal? Então, de fato, gabarita a nossa letra A, que é a letra A de Argentina. Vamos aqui para a fixação, sempre importante, né? CONTRAN, então, é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, né? Órgão máximo também, né, pessoal? Muito importante aqui, órgão máximo normativo consultivo. E o CETRAN e CONTRADIF são órgãos normativos, consultivos e coordenadores em seus respectivos âmbitos, né, pessoal? Ou seja, em nível estadual aqui, né? Podemos até anotar aqui, em âmbito estadual, né? Maravilha? Então, o artigo 7º do CTB, né, trata da composição do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui, esse artigo, pessoal, leiam bastante, né, que é muito provável que vai aí ser matéria de sua prova. Maravilha? Então, aí está, né, pontos importantes aí para que você aí não caia em pegadinha no dia da prova. Maravilha? Então, podemos seguir a nossa próxima questão. E aqui, pessoal, deixa eu apresentar, caso você esteja chegando agora no canal, muito prazer, eu sou o professor Cid e este é o canal Missão Guarda. Se você quer encarar os desafios inéditos do canal e buscar a sua aprovação, deixe seu like e se inscreva agora. Aproveite também para maratonar o canal, pois temos diversos simulados completos para o seu treino. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e para qual banca vai ser a sua prova. Maravilha? Olhos então aqui fixos na tela e vamos aqui à nossa questão. Então, olho aqui na tela, venha comigo. De acordo com o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, para os pedestres e os condutores de veículos não motorizados, a alternativa é incorreta. Então, aqui, guarde essa palavrinha, né, pessoal? Vamos destacar aqui qual alternativa, vamos marcar qual alternativa está incorreta, de acordo com o CTB, especificamente aqui sobre os pedestres, né, e condutores de veículos aí não motorizados. Perfeito? Então, qual é o nosso gabinete aqui? Está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Pessoal, vamos aqui ver primeiro o que está na letra A. Aqui diz: letra A. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre. Bom, pessoal, aqui podemos descartar. Por quê? Porque isso está previsto no CTB, né, pessoal? Esse é o artigo 68. E como queremos aqui a alternativa incorreta, né, e aqui está correta, né, o que diz o texto legal, vamos descartar a letra A. Letra B. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Aqui também está, né, previsto em lei, pessoal. Então, descartamos a letra B. O artigo 68 do CTB diz, né, que o ciclista desmontado equipara-se ao pedestre. E aqui na letra C tem o seguinte: nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização desse, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. E aí? Está certo ou está errado? Pessoal, aqui temos uma polêmica. A banca, ela considerou essa alternativa aqui como correta. E, no entanto, pessoal, ela está errada, pessoal. Está errada, né? O CTB, pessoal, não exige, né, nas áreas urbanas aqui, né, nas áreas urbanas,
O CTB não exige nas áreas urbanas, que o pedestre aí caminhe em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. E aqui está dizendo, né, pessoal, em sentido contrário ao deslocamento de veículos. Portanto, pessoal, a alternativa aqui, ela está ela está errada. E como queremos a alternativa incorreta, aqui seria o nosso gabarito. Mas a banca aqui não deu o gabarito letra C. Mas, então, aí é um erro, né, pessoal? Certamente, hein, vocês deveriam entrar aí com recurso, né, caso ocorresse esse erro aqui na questão. Bom, mas vamos seguindo aqui a letra D, vamos explicar depois, né, pessoal? Complementar o esclarecimento. Aqui na letra D diz, onde houver obstrução da calçada da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Está certo, né, pessoal? Está de acordo também com o artigo 68. Então, descartamos, né? E aqui, pessoal, letra E. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, sempre no mesmo sentido do deslocamento de veículos. Pessoal, aqui então está o erro, e aqui é o nosso gabarito dessa questão, né, pessoal? Conforme o gabarito aí oficial da banca, né, pessoal? Embora, como mencionamos, né, pessoal, a letra C também esteja errada aí, né, pessoal? Então, como tem duas alternativas incorretas aí, deveria ser anulada essa questão. Mas aqui, pessoal, o que está errado na letra E é que o artigo 68, né, do CTB, estabelece que nas vias rurais, quando não houver acostamento, né, ou quando não for possível utilizar, os pedestres devem caminhar, sim, né, pelos bordos da pista, em fila única e em sentido, pessoal, em sentido contrário, né, ao deslocamento dos veículos, e não no mesmo sentido. Isso, pessoal, é o que torna aqui a alternativa E incorreta. E aí, pessoal? Conseguiu entender aqui a alma da questão, né, pessoal? Sempre importante mesmo que aí tenha polêmica, trazer essas informações para fixar ainda mais o conhecimento para vocês e no dia da prova, né, pessoal? Quando valer para vocês não errarem. Maravilha? Então aqui vamos para a fixação, né, pessoal? Então, passeios e acostamento destinam-se à circulação de pedestres. Ciclista desmontado aqui equipara seu pedestre, né? Via rural, pedestre caminha em sentido contrário, então via rural é sentido contrário, né, aos veículos. E via urbana, né, pessoal? O CTB não determina o sentido de circulação do pedestre na pista. Maravilha, pessoal? Vias urbanas aí, a lei não estabelece, né, sentido de deslocamento, né? E nas vias rurais, né, pessoal? A circulação é no sentido contrário, né, ao dos veículos, né, pessoal? Então, se você sai caminhando, né, em vias rurais, né, em sentido contrário, né, à circulação dos veículos, aí, você está correto, né, de acordo com o CTB. Maravilha? Então, aí está. Parabéns aqui, marcou a letra E gabaritou aqui a nossa questão. Então, avançando, vamos para a próxima. E aqui, antes de passarmos à nossa terceira questão, garanta a nossa apostila de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal e os nossos materiais complementares. É um conteúdo voltado para a sua aprovação. Acesse também os outros canais do nosso ambiente de estudos certeiros do professor Cid, listados aqui na descrição do vídeo, onde estão, né, os links oficiais. Potencialize seus estudos e vamos para a nossa próxima questão. Então, essa questão que está na cela aqui é do Instituto IACP, que assim diz, né, pessoal? Vamos tratar então sobre crimes aqui, né? Determinada pessoa, sem possuir investidura em cargo público, passou a apresentar-se perante terceiros como servidora pública e, nessa condição, praticou atos típicos da função que dizia exercer. Nessa situação, é correto afirmar que houve. Letra A, resistência. B, desacato. C, tráfico de influência. D, usurpação de função pública. Ou E, desobediência. E aí, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra A, B, C, D ou E? Pessoal, vamos aqui, letra A. Resistência? Não. Resistência, na verdade, consiste em opor-se, né, à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Ela está incorreta, né, pessoal? Não é o que aqui o enunciado representa, né? Letra B, desacato. Desacato é a conduta de ofender, né, funcionário público no exercício da função em razão dela. Também não é aqui, né, pessoal, o que representa o enunciado. Letra C, tráfico de influência. Também está incorreto, né, pessoal? Tráfico de influência consiste em solicitar, exigir ou cobrar aí, obter vantagem a pretexto de influir, né, em ato praticado por funcionário público. Também, né, não está correto, né? Letra D, usurpação da função pública. E aí, gabarito? Gabarito, pessoal. Letra D, de Dinamarca. Vamos anotar aqui, né? Letra D é o nosso gabarito, o crime de usurpação pública, né? Aliás, o crime de usurpação de função pública, né? No artigo 328 do CP, do Código Penal, ocorre quando alguém exerce ou pratica atos inerentes à função pública sem possuir investidura legal. Exatamente aqui o que diz aqui o nosso enunciado. Maravilha, pessoal? Então, no caso apresentado, né, a pessoa não era servidora pública, mas passou a apresentar-se como tal e praticou aí atos impróprios da função que dizia exercer, né? Essa conduta aí se enquadra exatamente, né, no crime de usurpação da função pública, que é a nossa letra D. Finalmente, que desobediência, né, pessoal? Está errado. Desobediência é deixar de cumprir ordem legal de funcionário público. E muitas vezes aí vocês vão estar aí, né, pessoal,
diante dessas situações aqui, né, apresentadas no enunciado aí, no cargo, quando vestirem a sua farda. Maravilha? Vamos seguir aqui, então, para a fixação. A usurpação da função pública é crime praticado por particular, é bom lembrar, né? O artigo 328 aí tipifica o exercício indevido da função pública. Investidura legal é indispensável para o exercício da função pública e apresentar-se como servidor e praticar, né, os atos da função pública e da função característica o delito aí descrito no enunciado. Maravilha? Outro ponto importante aqui, né, pessoal? A usurpação da função pública pode ocorrer com ou sem vantagem, né? Entretanto, se o agente aí aufere vantagem, né, em razão da usurpação, né, aplica-se a forma qualificada prevista no parágrafo único do artigo 328 aí do Código Penal. Maravilha? Essa hipótese aí é frequentemente aí cobrada, né, explorada em concursos aí para fazer o candidato deslizar. Então, aí está, pessoal. Vamos seguindo aqui ao nosso próximo desafio. Vamos aqui, então, analisar o que a FCPC aqui nos apresenta como desafio e vamos resolver para você. Então, venha comigo aqui. Carlos é servidor público responsável pela administração dos recursos financeiros para festas juninas de um município. Aproveitando-se do acesso que possui em razão do cargo, ele transfere parte dos valores sobre sua guarda para a conta de um familiar, visando obter vantagem indevida para terceiros. Diante da situação apresentada, a conduta praticada por Carlos configura o crime de peculato, concussão, prevaricação ou furto qualificado pelo fato de o agente ser funcionário público. E aí? Qual é o nosso gabarito? Letra A, B, C ou D? Pessoal, são questões como essa aqui que vão aparecer na sua prova em relação aí ao CP. Bom, aqui, pessoal, a situação descrita, então, aqui, ela caracteriza o quê? O crime de letra A, peculato, isso mesmo, pessoal. Se você acertou aqui, né, você marcou a letra A aqui, parabéns, letra A de Argentina. O peculato, né, pessoal, previsto aí no artigo 312 do CP, ocorre, né, quando o funcionário público se apropria ou desvia em proveito próprio de terceiro, dinheiro, valor ou outro bem imóvel de que tenha posse, né, em razão do cargo. No caso aqui de Carlos, né, aproveitando-se da função de que exercia, desviou recursos públicos para a conta de um familiar, buscando aí vantagem indevida para terceiro. Então, a conduta aqui, né, enquadra exatamente no crime de peculato, né? Mais especificamente, né, no peculato desvio, né, nomenclatura aí, doutrinária. Então, aí está, né, pessoal? Então aqui temos letra B, né, pessoal, está errado, concussão, né, concussão aí é o funcionário público, é quando o funcionário público, né, exige vantagem indevida em razão da função. Prevaricação ocorre quando o agente, né, retardar, o funcionário público retardar, né, pessoal, deixar de praticar ou praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal, né, então está errado. E aqui furto qualificado, né, pessoal, a conduta aqui, ela configura crime específico, né, de peculato, né, e não um furto qualificado, né, pessoal? Aqui é peculato, como vimos, e não um furto, né? Então está errado, obviamente, aqui a letra D. Então o gabarito aqui é a letra A, não pode ser outro. Vamos aqui para a fixação, então, o peculato está previsto no artigo 312 do Código Penal. Desviar recursos públicos também caracteriza peculato. Posse em razão do cargo, né, é elemento essencial do delito. E vantagem para terceiro também configura peculato. Maravilha? É bom saber separar, né, pessoal, que peculato apropriação e peculato desvio. Já que tem essas modalidades, né, pessoal, no peculato apropriação, o servidor se apropria do bem que já possui, né, já possui em razão do cargo. No peculato desvio, ele desvia o bem de sua finalidade em benefício próprio de terceiro. Maravilha? Essa distinção aí também é bastante explorada nas provas, então fique atento aí, não caia nessas pegadinhas. Maravilha? Então, podemos aí caminhar ao próximo desafio. Então aqui, vamos a uma questão aqui de peso aqui na tela, né? Vamos lá, leitura do enunciado, venha comigo aqui, que assim diz. À luz do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3689 de 41, considerando as atualizações legislativas, especialmente quanto à audiência de custódia, então aqui é um tema quente aqui para vocês, né? E ao controle da legalidade da prisão, indique a alternativa correta. Então aqui, vamos verificar aqui a alternativa por alternativa. Vamos aqui a letra A. Letra A, o preso deverá ser encaminhado à presença do juiz no prazo de 24 horas para audiência de custódia com participação do Ministério Público e da Defesa para verificação da legalidade da prisão e eventual aplicação de medidas cautelares. Pessoal, já temos aqui o nosso gabarito. Parabéns, você marcou aqui de acordo, né, com o artigo 310 do CP. Se determina, né, que o preso seja encaminhado à presença do juiz no prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, né, com a participação do Ministério Público e da Defesa. Maravilha? Então aqui, gabaritou aqui, que marcou aqui a nossa letra A aqui, né, pessoal, de atencioso aí, maravilha? Então nessa audiência, né, pessoal, audiência de custódia, o juiz aí verifica a legalidade da prisão, a ocorrência de eventual maus tratos e decide, né, se deve relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória, né,
com ou sem medidas cautelares, ou se presentes, né, os requisitos legais e houver requerimento, converter a prisão em flagrante, aí, em preventiva, né, pessoal? Maravilha? Então aí está, muito importante aí você saber aí, né, pessoal, esses conceitos em relação à audiência de custódia. Bom, vamos ver aqui das demais, né, pessoal, a letra B, né, diz que o juiz, ao receber o auto da prisão em flagrante, poderá converter automaticamente a prisão em preventiva, independentemente de requerimento das partes. Está errado, né? O juiz aí não pode converter a prisão em preventiva de ofício, né? É necessário requerimento ou representação aí conforme o CPP. Então está errado aqui, que diz a letra B. A letra C também está errada, né? O prazo legal é de 24 horas, né? E a presença do Ministério Público da Defesa é obrigatória, né? Então está errado. A letra D também está errada. A prisão em flagrante não impõe a conversão obrigatória e preventiva. A liberdade provisória, né, pessoal, pode ser concedida quando presentes os requisitos legais. Então, está errada a letra D. O nosso gabarito aqui é a letra A aqui nessa questão. Então, aqui para fixação, então, a audiência de custódia é até 24 horas, né, a participação obrigatória do juiz, do Ministério Público de Defesa. O juiz pode relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou converter, né, em preventiva. A conversão em preventiva aí não pode ocorrer de ofício, né, ou seja, deve ter requerimento aí, né. Então aí está. Muito importante é esses pontos aí, né, pessoal, para você aí não deslizar na prova. E ainda mais, né, pessoal, então o artigo 310 do CPP prevê aí apenas 3 possibilidades para o juiz, é bom fixar isso, né? Relaxar a prisão, né, pessoal? Relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória, né, com ou sem medidas cautelares, ou converter, né, a prisão aí em preventiva, né? Considerar a prisão aí em flagrante, né, em preventiva, hein? Desde que presentes os requisitos legais. Maravilha? Dispositivo importante para você guardar. Então, vamos adiante virando a página. Aqui então diz assim: em relação às leis delegadas e às leis complementares previstas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, aqui, pessoal, uma questão sobre a Constituição Federal aí, em relação às leis delegadas e leis complementares. Letra A. As leis delegadas podem tratar de direitos individuais e políticos desde que autorizadas por resolução do Senado Federal. Está errado, né, pessoal? Está errado aqui. A Constituição, na verdade, proíbe expressamente a delegação legislativa sobre determinadas matérias, entre elas direitos individuais, políticos, eleitorais. Bom, errado. Letra B. A resolução que delega a competência ao presidente da República pode autorizar a apreciação do projeto pelo Congresso, mas vedada qualquer emenda. Pessoal, aqui está certo. Nosso gabarito aqui, pode anotar. Gabarito aqui, letra B de Brasil. De fato, né, conforme o artigo 68, parágrafo 3º da CF, a resolução que delega, né, competência ao presidente da República pode sim determinar que o projeto seja apreciado pelo Congresso Nacional. Nessa hipótese, né, a votação será única, sendo vedada qualquer emenda parlamentar. Então está correto aqui o que está na letra B. Letra C, então a D e E estão erradas, né? Aqui diz que a delegação legislativa ao presidente da República ocorre por decreto presidencial, com possibilidade de eventos parlamentares posteriores. Pessoal, a delegação legislativa, né, não ocorre por decreto presidencial. A, a presidente solicita a delegação, mas quem concede é o Congresso Nacional, né, por meio de resolução, né, pessoal? Definindo aí os limites e condições para o exercício da competência. Errado, então, né? Letra D aqui dispõe que as leis complementares são aprovadas pelo mesmo quórum de maioria simples exigido para as leis ordinárias. Pessoal, as leis complementares, né, exigem maioria absoluta, guarde bem esse termo, né? Maioria absoluta para leis complementares, né? Para se ter aprovação, né? Conforme o artigo 69 da Constituição. Já as leis ordinárias, né, pessoal, que são aprovadas aí em regra por maioria simples. Então isso é evidentemente errado. Letra E, matérias orçamentárias podem ser incluídas em lei delegada se houver prévia consulta às comissões permanentes do Congresso. Pessoal, errado, né? As matérias orçamentárias não podem ser objeto de lei delegada também, né? Então, descartamos a letra E. Resumo aqui, né, pessoal? Lei delegada ela é elaborada pelo presidente da República mediante delegação do Congresso Nacional, né? Leis complementares exigem maioria absoluta e matérias vedadas aí para as leis delegadas, né? Entre elas, né, direitos políticos, individuais, orçamento, também sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, pessoal? Entre outros pontos aí também, como cidadania e nacionalidade, entre outros aí. Maravilha? Bom, pessoal, a lei delegada, né, depende de autorização prévia do Congresso Nacional, enquanto medida provisória, né, pessoal, é editada diretamente pelo presidente da República, né? É bom de saber a distinção, né, entre lei delegada, lei provisória, lei complementar, né? Mas a lei provisória é editada diretamente pelo presidente da República, né, em caso de relevância e urgência, aí, produzindo os efeitos imediatos, né? Quando o presidente aí tem aí relevância e urgência em determinada matéria, né, ele pode aí editar medida provisória. Claro que também tem alguns temas aí que são vedados, né, a edição de medida provisória para tratá-los. Bom, aí está. Seguimos.
Vamos aqui então uma questão da Fundatec aqui sobre a lei de improbidade administrativa. Então são atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, né, exceto. Então aqui, na verdade, a questão é que identifiquemos, né, uma alternativa que apresenta aí uma situação, né, que não seja enriquecimento ilícito, né, não seja improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, já que aqui diz exceto, né. Vamos lá, vamos então aqui pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos direto, né, a alternativa aqui que corresponda a que não seja, né, enriquecimento ilícito, de acordo aí com a lei de improbidade administrativa, a lei 8429/92. Maravilha? Pessoal, o nosso gabarito aqui, então, é a letra B, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Aqui está, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, letra B aqui de Brasil, corretamente, né, pessoal? Aqui, pessoal, então, né, a conduta aqui de revelar fatos, circunstâncias sigilosas, né, de que tenha conhecimento em razão do cargo, não está enquadrada entre os atos de enriquecimento ilícito que está no artigo 9º, né, pessoal? Na verdade, aqui se trata de um ato, sim, de improbidade administrativa, mas que atenta, né, atenta contra os princípios da administração pública aí previsto no artigo 11 da Lei 8429, né, pessoal? A principal diferença, né, é que a norma aqui não exige, né, a obtenção de vantagem econômica pelo agente, né, que é o elemento característico do enriquecimento ilícito, apenas aí basta aí fazer né, a revelação, no caso aqui do fato ou circunstância, né, que deva permanecer em segredo, né, e aí seria um ato aqui atentatório, né, aos princípios da administração pública. Então, gabarito aqui, letra B. Os demais, pessoal, todos aqui, né, todos os outros aqui, eles aí decorrem, né, são classificados aí com uma improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Até vale para estudar aí, pessoal, você ler ali, né, que estão aí no artigo 9º da lei de improbidade administrativa. Essa lei aí, pessoal, né, é muito frequente aí nas provas para a AGM, né, e cobrada com bastante frequência nas provas de concurso. Então aí se atentem, leiam e releem, porque é uma lei aí, né, complexa, né, tão fácil de se compreender, né, por isso aí tem ótimos e excelentes materiais. Para ver então o resumo para fixação, né, a lei 8429/92, aí o artigo 9º, dispõe sobre os atos que geram enriquecimento ilícito, né, o elemento aí comum nas hipóteses do artigo 9º aqui, né, é a vantagem econômica. O artigo 11, né, então dispõe sobre os atos que atentam contra os princípios da administração, que foi ali elencado na letra B, e a revelação da informação sigilosa aí, né, ele pode configurar então violação de princípios administrativos. Pessoal, aqui temos, né, uma importante mudança na lei, após a lei 14.230, que alterou a lei 8429, a regra geral de improbidade administrativa passou, né, a exigir o dolo, né, pessoal? O dolo aqui, né, que é a vontade consciente de praticar o ato ilícito. E a mera culpa, né, pessoal, em regra aí, não é mais suficiente para caracterizar improbidade administrativa. Portanto, aí, né, pessoal, após essa lei aqui, que vale mesmo é o dolo. Maravilha? Então aí está, parabéns. Aqui marcou a letra B e garantiu sucesso. Seguimos. Então, aqui essa questão vai tratar sobre a Lei 3022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Com atenção, vamos ler. De acordo com a Lei 3022/2014 e alterações, é reconhecida a representatividade das guardas municipais no 1. Conselho Nacional de Segurança Pública, 2. Conselho Nacional das Guardas Municipais, 3. Conselho Nacional de Justiça, 4. Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. E aí? Estão corretos quais itens, pessoal? 1, 2, 13 ou 4? Quais deles? Letra A, B, C, D ou E é a alternativa correta. Pessoal, o nosso gabarito aqui consta na letra B, pessoal. Aqui está o nosso gabarito. Letra B, de fato, aqui é o nosso gabarito, já que o Conselho Nacional de Segurança Pública, de acordo com o artigo 20 da Lei 3022, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Nacional das Guardas Municipais e o Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública aí constam, né, com representação das guardas municipais, exatamente, pessoal, aí que está aí previsto no artigo 20, né. Já o Conselho Nacional aqui de Justiça, pessoal, ele não é mencionado no artigo 20, né, da lei. Então aí está errado, né. O item 3, de fato, o gabarito letra B. Parabéns, você marcou a letra B, que garantiu aqui gabarito nessa questão. Então, nosso resumo para fixação sempre é importante, né? O artigo 20 da Lei 3022, ele trata da representatividade, né? Da representatividade das guardas municipais, né? No Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Pessoal, é importante destacar, né,
que a representatividade prevista no artigo 20, né, da lei, ela garante a participação, né, institucional em conselhos, né, nacionais, entre outros, enquanto a integração operacional, né, a integração operacional das guardas municipais ocorre em sistemas como o SUSP, né, o famoso SUSP aí, né, que foi aí criado pela Lei 13.675, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né. E a representatividade, então, está prevista aqui na Lei 13.022, enquanto a integração operacional das guardas municipais aí, no Sistema Único de Segurança Pública está previsto na Lei 13.675. Outra lei importante aí para você ler e reler, porque cai bastante nas provas aí para Guarda Municipal. Maravilha? Então aí está. Parabéns você que marcou a letra B e seguimos. Vamos aqui ao Instituto Legatos aqui, né, pessoal? Ver o que propõe aqui o enunciado. O motorista é flagrado conduzindo seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, comprovada por teste de etilômetro. Além das sanções administrativas previstas no CTB, ele também é processado criminalmente. No processo criminal, sua defesa alega que a punição administrativa, multa e suspensão do direito de dirigir, já é suficiente e uma condenação penal configuraria bis in idem. Qual a análise correta dessa alegação? E aí, pessoal, vamos analisar. Letra A. A alegação é improcedente, pois as instâncias administrativa, civil e penal são independentes e a conduta pode configurar tanto infração de trânsito quanto crime, permitindo a dupla punição. Pessoal, correto, pessoal, gabaritou aqui, né? Gabaritou que marcou aqui, letra A, pessoal. Correto, né, pessoal? Então, aqui a alegação é improcedente, né? No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da independência das instâncias, pessoal, permitindo que uma mesma conduta gere consequências na esfera administrativa, civil e penal simultaneamente, né, pessoal? São instâncias independentes, né, pessoal? Independentes. Assim, o motorista que dirige com capacidade psicomotora alterada, né, em razão do álcool, pode sofrer sanções administrativas, né, responsabilização criminal e, inclusive, responsabilização civil pelos danos eventualmente causados, né? Pessoal, as demais alternativas estão incorretas, né? A alegação procede, como já dissemos, ela é improcedente, né, pessoal? Aqui a alegação que diz procede parcialmente também está incorreta, né? O réu pode ser condenado penalmente, mas o valor da multa administrativa deverá ser descontado da pena de depressão pecuniária se houver. Aqui a letra C, né, pessoal, não existe essa previsão, não existe essa previsão legal, né, determinando o abatimento da multa administrativa de eventual pena, né, aplicada aí na esfera criminal. Letra D, a alegação é improcedente, mas apenas porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não se aplicando o mesmo raciocínio a outras infrações de trânsito. Pessoal, aqui na letra D também está errado, né? A independência, pessoal, das instâncias não decorre, né? Ela não decorre do fato de o crime ser de perigo abstrato, né, pessoal? Ela decorre da autonomia entre as esferas administrativa, civil e penal, né, pessoal? Então aqui esse porquê que acaba estragando também aqui a alternativa. Letra A, a alegação procede, o juiz criminal deve suspender o processo até o trânsito em julgado da decisão administrativa para evitar decisões conflitantes. Não, né, pessoal? Não há necessidade de suspensão do processo criminal até o término do processo administrativo, né? As instâncias aí podem tramitar de forma independente, perfeito? Então, pessoal, de fato aqui, né, descartamos B, C, D e E, e ficamos com letra A aqui, pessoal, de atitude. Maravilha? Então, aqui o nosso resumo para fixação dispõe que o artigo 165 do CTB dispõe sobre infração administrativa por embriaguez, já o artigo 306, né, dispõe sobre crime, né, de embriaguez ao volante, e existe, então, independência das instâncias administrativa, civil e penal como mencionado, e bis ainda não ocorre, né, quando as sanções pertencem a esferas distintas. Maravilha, pessoal? Então, aí está. O nosso ponto esse dispõe aqui que a recusa ao teste do etilômetro, né, do bafômetro, também gera penalidades, então, administrativas previstas no artigo 165 do CTB, né, pessoal? Ainda que não haja comprovação do crime de embriaguez ao volante na esfera penal. Então, pessoal, né, ainda que não haja comprovação do crime de embriaguez ao volante na esfera penal, aí, pode, né, pessoal, pode aí gerar penalidades administrativas aí previstas no artigo 165A do CTB. Maravilha? Então, aí está. Ponto importante, né, já que as esferas aqui administrativa e penal são independentes. Perfeito, pessoal? Claro, se comprovar de fato, né, pessoal, que não foi crime, aí sim, mas aqui está dizendo o seguinte, pessoal, ainda que não haja comprovação, né, se ali administrativamente aí considera-se que houve o crime de embriaguez ao volante, mesmo que não tenha aí comprovação criminal, né, pessoal,
aí não se pode impedir a penalidade administrativa. Agora, pessoal, se ficar comprovado que não há embriaguez ao volante, ou seja, foi livre, né, da penalidade de crime, né, pessoal, aí sim poderá ter influência na esfera administrativa. Maravilha, pessoal? Não sei se foi claro ainda, mas a ideia é essa, né, pessoal? As esferas aí são independentes. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra A e garantimos aqui e garantiu sucesso nessa questão. Podemos seguir. Aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial a quem já deixou o seu like, se inscreveu no canal e principalmente a quem já adquiriu os nossos materiais aí, fortalecendo a nossa comunidade. Então, preparados para o teste de fogo final? Foco total aqui na tela para a nossa última questão. E não se esqueça de comentar no fim aí quantas você acertou aqui nesse simulado. Então, vamos lá. Então, com cuidado, vamos à leitura. Quanto ao procedimento denominado inquérito policial, o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.089 de 41 declara que, então aqui, tema aqui é sobre inquérito policial. Vamos à leitura das alternativas. Letra A. O inquérito policial constitui procedimento judicial destinado à formação da culpa, possuindo caráter acusatório e contraditório pleno. Isso é errado, né? Aqui é um procedimento, né? O inquérito policial, na verdade, é um procedimento administrativo, né? E não judicial, né? E não há aí contraditório e ampla defesa aí em sua plenitude. Perfeito? Então, isso está errado. O que está aqui na letra A. Vamos descartar a letra A aqui. Letra B. O inquérito policial tem por finalidade a apuração das infrações penais e de sua autoria, podendo ser iniciado nos crimes de ação pública, de ofício por requisição ou mediante requerimento. Aqui está, conforme está previsto aí no artigo 5º, né? Aliás, no artigo 4 e 5º do Código Penal, né? O inquérito, então, policial é um procedimento do Código de Processo Penal, desculpem, né, pessoal? Falei Código Penal, é Código de Processo Penal. O inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à apuração da infração penal e da sua autoria, né? Conforme o artigo 4º do CPP. Nos crimes de ação penal pública, né, pessoal, o artigo 5º prevê que o inquérito poderá, sim, ser iniciado, né, de ofício, né, mediante requisição ou requerimento, né, pessoal. Está certo aqui, né, que diz aqui também, né, está aqui conforme o artigo 5º do Código de Processo Penal. Então aqui, gabarito aqui, letra B de bom, né, pessoal. Aqui as demais estão erradas, aqui da letra C. A letra C, né, está incorreta, já que o artigo 5º do CPP permite que qualquer do povo, né, comunique à autoridade policial a ocorrência de infração penal e de ação pública. Então isso é equivocado aqui, né. Letra D, também está errado, o inquérito possui valor probatório relativo, né. A condenação aí, né, pessoal, não pode fundamentar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, né, pessoal. O CPP, o inquérito policial aí, ele tem caráter investigativo, né, pessoal. Perfeito? Então aí, a condenação não pode se fundar aí exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. É um valor probatório relativo, né? Então, não absoluto aqui, né? Então, está errado aqui a letra D. Vamos à fixação, então. Inquérito policial é um procedimento administrativo importante, né? A finalidade é apurar a infração penal e sua autoria. A ação pública pode iniciar de ofício, né? Por requisição ou requerimento. E elementos do inquérito aí não bastam sozinhos para a condenação. Importante aí. E o nosso ponto esse aqui, né, pessoal? Nosso elemento importante da fixação é que a notícia crimes, né, pessoal, que é a notícia do crime, né, ela pode chegar ao conhecimento da autoridade policial de diversas formas. Uma delas, né, pessoal, é a comunicação feita por qualquer do povo aí, né, e pode ser muito cobrada também em provas aí de concursos para guarda municipal. Maravilha? Então chegamos ao fim. Se ficou com qualquer dúvida sobre as regras do inquérito policial ou sobre outros temas de hoje, comente aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Então fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo desafio. Até mais!